faço um convite àqueles que estão à procura do batismo por profissão de fé, ingressar na nossa igreja como membro, que não falte nesses próximos estudos, que vai ser muito importante para a vossa vida. São coisas elementares, coisas que vão dar muita boa base para a fé cristã daqueles novos. Para você que já tem uma caminhada com Jesus, também não pode perder, porque eu creio que a palavra de Deus vai queimar no vosso coração. Amém? Atos capítulo 17, verso 22 e 23. Atos capítulo 17. Irmãos, enquanto estamos aqui estudando a palavra de Deus, nosso presbítero Marcelo está em Dracena, ministrando a palavra do Senhor lá. Há uma viagem do pastor Wilson e o nosso querido presbítero Marcelo, junto com a família, estão lá em Dracena hoje, abençoando os nossos irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 22 e 23, que diz o seguinte: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Oramos? Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra é poderosa, maravilhosa. Ah, Pai, como é bom poder ouvir e meditar. Fale conosco, pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, os gregos tinham uma paixão, e ainda tem, pelos monumentos, toda a antiguidade. Itália, um pouco na Alemanha, Espanha, Portugal, Grécia, o Egito, tudo aquilo lá, cada país desses que fizeram parte da história antiga, acaba sendo apaixonados pelos seus grandes prédios históricos. E Atenas, aqui na Grécia, não é diferente, tem um Areópago, um templo, aquelas colunas, aquelas coisas, só aquilo ali já traz uma certa admiração, um templo, um respeito por aquilo, e templos suntuosos nos leva a uma religiosidade e para alguns a uma espiritualidade. São coisas diferentes. Os atenienses tinham esse lugar por um grande templo, e lá eles estavam adorando vários deuses. Templo politeísta. Vários deuses. E num cantinho tinha um lugar, ao Deus desconhecido. Talvez eles não queriam deixar faltar ninguém, para não faltar com respeito com nenhum. Então, para nenhum Deus se sentir fora do ambiente, aí tinha um lugarzinho para você também. Mas Paulo, astuto, inteligente, pegou essa deixa e falou assim: esse Deus que vocês não conhecem, é desse que eu quero anunciar. E dá um grande discurso. E aí do 24 em diante ele fala: esse Deus, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o final do 23. E segue o 24, o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por, e vem falando, até falar da salvação, da redenção de Cristo Jesus. E puxa todo o seu conhecimento que tinha.
dentro de cada um de nós, não só nos atenienses, nos gregos, italianos, egípcios. O índio brasileiro, ele é religioso. Todos nós, quando estamos em crises, em dificuldades, alguns gritam Ave Maria, outro grita ai meu Deus, outros faz sinal da cruz, o outro fala ai, ore por mim, ore por nós, tenha misericórdia de mim. Algum tem alguma expressão que simbolize alguma religiosidade. O brasileiro é religioso, mas eu pergunto, o brasileiro está próximo de Deus, apesar de toda a sua religiosidade? O ateniense, apesar de ter vários altares, e um para um Deus genérico, que qualquer um poderia se encaixar lá, ele tinha intimidade com Deus? A religiosidade faz parte de uma pessoa íntima com Deus, mas uma pessoa religiosa, não necessariamente, ela tem intimidade com Deus. O brasileiro, em essa busca, gostaria que muito na tua vida, se você tem buscado estar perto de Deus, se você buscado encontrar a Deus, eu acredito que hoje vai ser o seu dia do encontro. Amém? Eu não quero que você saia daqui buscando mais nada, porque aquele que queria ser achado se revelou. É engraçado você brincar de esconde-esconde com criança, né? Tem certa criança numa certa idade que se esconde muito bem, mas tem certa criança que sai de escondido. Olha eu aqui, não sabe brincar. Deus não sabe brincar de esconde-esconde. Ele quis aparecer. Ele quis se revelar. Deus não está escondido. Deus fala para você, eu estou aqui. Amém? Deus não está brincando de esconde-esconde com ninguém. Que você precisa ficar procurando. Eu acho que Deus está lá. Deus vai falar com o profeta lá naquela igreja. Lá tem um culto especial. Deus vai falar lá. Lá? Então eu vou lá. Procurar lá. Lá. Deus está falando lá. Tem um profeta outro lá no culto. Vou procurar lá. Aí vai lá. Parece que você tem que ficar procurando Deus. Onde está Deus? Meu irmão, Deus não está escondido no púlpito de um pastor, num livro de um teólogo, ou em uma igreja. Deus só fala aqui. Porque Deus se revelou na pessoa de Cristo. Deus nos mostrou o caminho para a gente achar. O caminho já está aberto, escancarado. O que eu digo escancarado é antagônico ao que a Bíblia fala do caminho estreito, mas eu quero dizer escancarado porque ele está aberto. Ele não está com as portas fechadas, ele não está escondido, não é uma trilha difícil que você tem que pegar um mapa, um GPS, uma bússola, para tentar achar esse caminho. Esse caminho já foi descrito, nomeado, e o nome dele é Jesus. Amém? O caminho para você ter intimidade com Deus é com Cristo. Jesus, Deus já providenciou um caminho para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele. E Jesus disse que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. É um caminho que para chegar a Deus nós temos que passar por Cristo. Cristo não é uma religião. Cristianismo é um caminho para a eternidade. É um caminho de nós nos voltarmos a ter uma intimidade com Deus perdida lá no Éden. Mas muitas vezes não enxergamos o caminho. O caminho está lá. O caminho é Cristo. As portas estão abertas. A Bíblia já está aqui na nossa mão, no teu celular, no seu tablet, no computador.
Tem dia da Bíblia. O evangelho no nosso país é um evangelho aberto. Não tem dificuldade para achar o caminho. Mas muitas vezes nós precisamos de ajuda para achar o caminho. Interessante isso. O caminho está aí, Deus se revelou em Cristo, a palavra está aí. Muitos de nós conhecemos. Creio que você conhece e tenha Cristo no seu coração. Mas nós temos que levar essa mensagem de um Cristo que está aqui, convidando. Ele não está arrancando com violência as pessoas de onde estão. Ele diz: vinde a mim. Gosto da expressão do Caio Fábio, que diz que Jesus é educado. Ele bate a porta e te chama. Espera você abrir. Muita gente não ouve, não abre. Jesus fala: vinde a mim, vem abrir a porta, vamos ter um relacionamento. Muitas vezes nós precisamos de ajuda para abrir uma porta, para ouvir a voz de Deus, para compreender as coisas de Deus. E trago um exemplo de quando houve aquela tragédia em 1912 com o Titanic, apontado na época o maior navio com passageiros, e nós sabemos que o afundou, e que aquele povo não acreditava que ia afundar. O seu construtor, o seu comandante, seus funcionários e todos aqueles que lá entraram não tinham noção e não imaginavam, não passavam um fio de possibilidade de que aquele navio iria afundar. Mas eles estavam caminhando para o fundo do mar. Nós que já sabemos a história, sabemos que quem entrou ali entrou para morrer. Pouquíssimos se salvaram, e eu aqui não captei esse número. A única salvação é Jesus. Parece a nossa vida é como entrar num Titanic. Eu entro para afundar. E eu preciso ser resgatado de lá. Nós temos que ter a noção de que se nós não mexermos com a nossa vida e não mudarmos, o nosso caminho é o fundo do mar. Nós somos um Titanic prestes a afundar. Já pensou nisso? Nós somos assim. Mas por que, pastor? Acho que eu não sou, não. Estou indo tão bem. Minha vida vai tão bem. Não é isso que o comandante também achava? Pastor, mas eu estou bem de saúde, não vou morrer agora não. Pastor, eu tenho uma vida espiritual muito boa, eu conheço Jesus. Faço as minhas orações lá em casa. E tenho tido a minha vidinha com Deus. O comandante também achou que tinha feito toda a lição de casa. A rota estava traçada. Mas o destino já estava também traçado. Nós precisamos mudar a rota. Desviar do grande iceberg. Senão, vamos sucumbir. Boas ações ou intenções não vão ser suficientes. O navio era maravilhoso, perfeito, lindo. Mas a vida espiritual, nós estamos clamando por Deus, porque nós podemos ser bonitos, fortes, inteligentes, até conhecermos a Bíblia, até frequentar cultos, até ter uma vida religiosa, rotineira, porém, isso tudo se compara a um Titanic. O comandante do Titanic diz as histórias que desafiou até Deus, né? Meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus,
parecemos essa seguinte história da ovelhinha branca. Certa vez uma garotinha estava observando uma ovelha comendo sua graminha e pensou como ela parecia tão branca em contraste com o verde do gramado. Olha como essa ovelhinha é branca. Ela é branquinha, seu pelo, que limpa, que lindinha. Porém, quando chegou a época da neve, aquela mesma mocinha mudou o seu raciocínio. Aquela ovelha agora parece suja em contraste com o branco da neve. Eu não tive esse prazer ainda, mas quem já andou em neve tem que até usar um óculos escuro, porque a brancura do negócio pode queimar a vista para quem ficar muito tempo. Branco, brilho, forte. É assim quando estamos diante de Deus. Talvez se você comparar a outras religiões, você está muito branquinho, muito santinho, muito bom. Talvez você se compare a outras pessoas. Eu não sou tão ruim quanto aquele. Né? Eu não faço o que o outro faz. Mas se colocar você diante de Deus, como que está a sua cor branca? Simbolizando aí a pureza e a sujeira, os pecados. Se compararmos com o verde, eu sou branco. Se compararmos com uma outra ovelha, talvez a outra seja marronzinha, negrinha, uma outra corzinha, está mais sujinha que eu, caiu no barro ontem, não sei. Eu estou mais branquinho, mas se colocar eu diante da neve, perdi. Eu não estou tão limpinho, puro assim. Nós somos pecadores e essa é a nossa condição. Ovelhas sujas. E diante de Deus não tem ovelha tão limpa assim. Não tem nenhuma ovelha com a lã tão branca para passar a pureza do brilho do branco da neve. Não ganha lã nenhuma. Talvez a lã mais branca perto da neve fica bege. Possa ficar bege. E eu quero que você entenda que diante de Deus, a tua religiosidade não te torna mais branco. A religiosidade não te torna mais branco. O que nos torna mais branco é entrarmos no caminho e uma vida com Jesus. Amém? Deus quer nos tornar mais alvos do que a neve, como diz até mesmo um hino nosso. Assim, em pecado, estamos separados de Deus, longe da vontade de Deus. E muitos crentes em Cristo têm se esquecido e vivido também longe da vontade de Deus. O pecado é quem nos afasta de Deus, como diz Isaías. E uma vida em pecado é uma vida longe de Deus. Mas o que me deixa triste é que muitos nós, crentes salvos em Cristo Jesus, por os nossos erros e também pecados, nos afastamos e vamos distanciando do que Deus gostaria que nós fizéssemos. Numa condição de salvos, mas também na mesma condição de pecadores, nós temos desagradado a Deus. Por isso que eu digo que essa mensagem hoje é para todos nós. As boas novas é que tem salvação para nós hoje. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo e ainda não entendeu qual é a vontade de Deus para você, hoje é dia de você se encaixar com o que Deus tem para você. Para você que se esqueceu das coisas de Deus, está caminhando de uma forma longe da vontade de Deus, é momento de reencontrar, de voltar à vontade de Deus e à santificação. Segundo lugar, primeiro nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda e a nossa ajuda é Cristo. É Ele quem vai nos dar uma nova direção para o nosso barco. E a segunda, em Cristo nos reencontramos com Deus. A religiosidade é muito voltada pelos símbolos religiosos. A exemplo do Natal.
Ainda nós, cristãos, trazemos o Natal à pessoa de Cristo, mas o mundo e muitas igrejas e religiões têm remetido as festas natalinas apenas aos seus símbolos. O que é Natal? Presente. O que é Natal? Árvore. O que é Natal? Até mesmo uma manjedoura. Só a manjedoura é Natal. Chegou bem perto. Mas é aquela questão simbólica, mística. É o presépio. O que é o Natal? Natal são os anjos tocando trombeta. O que é Natal? Uma comida boa em família. Isso é Natal. Família unida. O que é Natal? É paz. Tudo isso é religiosidade, é cerimônia. A cerimônia, eu repito, faz parte da religião e da vida cristã. Mas ser cristão é muito mais do que mera cerimônia. Se nós não voltarmos ao sentido do Natal em Cristo, se nós não, como cristãos, não pregarmos Cristo no Natal e ficarmos presos às suas simbologias, o mundo tem perdido o foco de Cristo e voltado mais para os seus símbolos. Nós temos que voltar a nossa vida cristã muito mais para o foco de que Jesus não só nasceu, mas nasceu para morrer. A morte não é o fim, sim o seu propósito. A morte de Cristo não é o seu fim, porque o diabo se enganou com essa. Ele vibrou quando Cristo morreu, mas este não era o seu fim, era o seu propósito de morrer para ressurgir e assim nos dar a vida eterna. A cruz de Cristo não é só para ser carregada no peito, quem quiser o faça, mas ela é símbolo de amor, de salvação e de remissão de pecado. Quando nós olhamos para a cruz e a cruz vazia, porque Jesus não está mais lá, eu nunca vi ninguém carregando um pingentinho de túmulo sobre a ressurreição. Alguém já viu? Ah, pastor, mas é um túmulo vazio, que também Jesus não está lá. Alguém já viu um pingentinho de túmulo vazio? Nem de túmulo fechado, nem de túmulo aberto? Eu nunca vi. Então, a cruz é um símbolo, mas isso faz parte muito mais de uma religiosidade. Ah, pastor, o senhor tem na igreja? Tem, lógico, aqui é um templo religioso. Que a nossa mente tem que remeter a isso. Mas a minha vida não está presa a esse símbolo cruz. A minha vida está presa e tem que estar vinculada com Cristo, que não está mais na cruz. Amém? Tem gente que passa na frente da cruz e faz o sinal da cruz, passa na frente da igreja, faz o sinal da igreja. Só que não basta virar a esquina e a desgraça continua. Que a vida continua. Talvez ele passa na frente da igreja, faz sinal da cruz e se encontra com a amante na esquina. Religiosidade, falta intimidade com Deus. Aí que está a diferença. Para que fazer o sinal da cruz se na esquina tem amante esperando? Complicado isso. A cruz é sinal de amor, de salvação e remissão de pecado. E a ressurreição, o túmulo vazio, é um reencontro com Deus vivo. Ah, irmãos, Jesus não está nem na cruz e nem no túmulo. Isso muda toda a nossa história. Jesus quer não ter uma religião conosco, quer ter um relacionamento. A fé cristã, a vida cristã, é um ensinamento de fé e relacionamento. Eu creio em Cristo como meu Salvador, por isso eu vivo com Ele. Eu creio, é fé e relacionamento. Não passa, o ritual é periférico, é coisa assim, não é o mais importante. O mais importante é fé e relacionamento. Eu creio em Jesus e por isso eu me relaciono com Ele. Eu tenho Ele como meu Salvador, por isso eu me convivo com Ele.
Tem muita gente que tem até fé em Jesus. É uma fé ritualística, uma fé de existência. Uma fé como se você perguntar, você sabe que Jesus existe? Ele responde, sim, eu acho que eu sei que Jesus existe. Pô, quantos filmes eu já assisti na sessão da tarde? Eu sei que Jesus existe. Eu sei, morreu na cruz, lá tem uma cruz lá na igreja e tal, sei. É uma fé, não uma fé que vive, que eu amo a Cristo, eu quero viver com Ele, minha vida dele. É uma fé de conhecimento racional. Fé histórica, que está no livro. Jesus está no livro da escola. Jesus dividiu a história antes e depois de Cristo. A C e DC. Aí depois vem a história da reforma protestante. Jesus está nos livros. Você tem o dever de conhecer Jesus, senão você não passou pelas escolas. Agora, esse Cristo, para sair dos livros, sair da Bíblia, como um personagem histórico, e viver comigo como meu Senhor e Salvador, eu entregar minha vida para Ele dizer assim, eu vivo conforme o Senhor, que é Deus, que é Rei, mandar em mim. Aí é vida com Cristo. Para terminar, Deus quer ter um relacionamento conosco. Estou falando tanto de relacionamento e eu vou fechar com um pouco mais sobre isso. Quero aqui trazer uma ilustração até engraçada. Enquanto eu estava lendo no livreto, tem lá no livro, ele contou essa ilustração e eu faço questão de contar. Duas vaquinhas, ela é ilustrativa, tá? Fantasiosa. Duas vaquinhas estavam na beira da rodovia, quando parou um caminhão de leite para ir no posto fiscal. E aí, atrás do caminhão, estava escrito assim, ó, pasteurizado, homogeneizado, padronizado, adicionado vitamina A. Aí uma vaquinha olhou para o caminhão, olhou para outra, falou assim, a gente está até meio desprezada nessa história, né? Estou até meio humilhada. Coitada da vaquinha. Ela que deu leite, e quem leva a fama é a pasteurização, é a vitamina A, é sem lactose. A vaquinha olhou para o outro e falou, nossa, me sinto tão humilhada. Nem saiu na fotografia. Eu te pergunto, talvez você seja como esse leitinho. E Deus que te criou não recebe a glória por ter te criado. Deus não tem recebido a glória por ter te criado. Alguma vez você já se sentiu diminuído? Alguém já te rejeitou? Alguém já foi ingrato com você? Pensa como Deus se sente quando você pensa de dar a glória a outro Deus e não a Ele, as outras entidades e não a Ele. O relacionamento que Deus quer ter conosco é baseado em um presente gratuito, que é a graça. A graça e a salvação é um presente. Deus quer nos relacionar através da graça, da salvação, do teu Santo Espírito. Ele não cobra nada de nós, a não ser essa entrega e responder, sim, eis-me aqui. Deus nos ama e quer restaurar o seu relacionamento com Ele. Um dos textos maravilhosos sobre a graça de Deus, Efésios 2, 8, 9, que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus está dizendo, eu quero te salvar por graça, por amor, por zelo. E vocês, vivem comigo.
E tudo que eu derramar sobre a tua vida, você faz um pouquinho para as outras pessoas. Ele não vai querer tudo que ele fez por nós, a gente faz para os outros, senão a gente vai salvar. A gente não tem condição de salvar outra pessoa. A gente tem condição de dar um pouquinho. Um pouquinho do que a gente recebe, a gente dá. Nós somos tão pecadores que a gente não dá tudo que a gente recebe, a gente não tem essa capacidade. Mas Deus fala, de tudo que eu der para você, dá um pouquinho para os outros. Do amor, da graça, da misericórdia. Hoje é dia de recomeçar, então, um relacionamento com Cristo. Ou para você que estiver afastado, se reconciliar. Iniciar um relacionamento ou reconciliar. Retomar a sua intimidade com Deus através da ação do Espírito Santo. Hoje é um tempo de, essa palavra, de retomada. Pastor, não sei. Será que eu estou afastado de Deus? Sei lá. Quem sabe é tu. Talvez você já é crente há tanto tempo, mas tem se esquecido de viver uma vida de intimidade com Deus. Talvez você está muito preocupado com a ritualidade. Com a escola dominical, com o GE, com o culto de quarta-feira, com o culto de domingo. Talvez você chegue em casa, antes de dormir, lá faz uma oração. Às vezes, a gente convive com certas pessoas, a gente sabe que a oração do almoço, tem hora que eu queria falar para alguns crentes, faz não. Ou umas oraçãozinhas mais feitas, danada, né? Ah, não peca não, irmão, faz essas orações de almoço, não, essas orações para dormir, ó Senhor, a mesma de ontem, amém. Opa, é aquela mesma que eu já orei, que parece repetido. Ó Senhor, já está babando para dormir. Não é uma oração de intimidade, de querer estar na presença de Deus. Se você tem mania de dormir orando, então não vá orar para dormir, ora para acordar então. Acorda e ora. Vai, toma um banho, lava o rosto, desperta e volta a se ajoelhar então na cama. Escolha um melhor horário. Se o horário atual está ruim, escolha outro. O dia tem 24. 10 minutos deve ser encontrar aí. Ah, o dia é corrido. Meu Deus do céu. Quem fala que o dia é corrido não tem tempo para orar, estou com dó de você, viu? Teu dia está muito mal, teu trabalho está horrível, tua casa está uma desgraça. Porque não tem tempo para falar com Deus. Está horrível. Será que você tem tempo para falar com seus filhos, então? Seu esposo? Está feia a coisa. Porque se a coisa mais importante do nosso dia não tem tempo, estamos correndo atrás de vento, talvez, como diz Salomão, né? Se a gente não tem tempo para o mais importante, eu estou correndo atrás de outras coisas menos importantes. Convite para Deus nós, nessa noite, é termos menos religiosidade e mais intimidade com Deus. Ouvir a voz de Deus. Será que Deus está falando e eu estou ouvindo, entendendo? O tempo me permite, eu vou ler aqui uma ilustração. Isso aqui está marcado para a próxima palavra. Quero ler isso aqui para os irmãos. Porque não sei a diferença entre pensamentos dados por Deus e meus próprios pensamentos. Talvez você não está entendendo o que Deus quer para a tua vida. Quero ler então, me permitam. Se você quer aprender matemática, você simplesmente espera que toda a tabuada caia no lugar certo em sua mente. Parece um passe de mágica. É claro que não. Isso envolve disciplina que finalmente o leva a retê-la em sua memória. O mesmo princípio se aplica para reconhecer a voz de Deus falando a você. É uma característica dos bebês em Cristo não saber distinguir entre os próprios sentimentos e os pensamentos e a direção que lhes está sendo dada pelo Espírito Santo. Além disso, nosso orgulho nos impede de nos movermos nessa área e de nos treinarmos a nós mesmos para distinguir entre o que é de Deus
o que Deus está dizendo e o nosso próprio pensamento. Não existe um interruptor que repentinamente acende em nós, fazendo com que nós saibamos claramente a diferença. A habilidade de saber quando o conhecimento está sendo dado pelo Espírito Santo vem por meio do exercício ativo de uma vida de oração e intercessão. Ocorre um profundo impacto no ministério de um cristão quando Deus o guia por meio das direções que Ele dá. Você está experimentando isso? Caso não esteja, aumente seu tempo com o Senhor até que, por meio do uso constante, você conheça a sua voz. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu não estou falando de mim, estou falando de Jesus. Então, talvez a tua vida não está tão boa, porque você não está entendendo a voz do seu pastor. E por que eu não estou entendendo a voz do pastor? Porque eu não estou tendo intimidade com ele e eu não conheço essa voz. Os criadores de ovelha têm aqueles apitos para comandar os cães, né? Coisa impressionante. Aqui em Tupi tem isso, né? Tem uns criadores. E aí, o cachorrinho para a direita, para a esquerda, sei lá, brincando aqui. Conhece o apito e o cachorro comanda. Quando as ovelhas estão mais perto, não tem mais cachorro, é a voz do seu pastor. Então as ovelhas obedecem à voz do pastor e Jesus, inteligente, e escreve esse texto para a gente ouvir a voz do pastor. Em tempos modernos, o apito. Mas você tem que entender o silvo, né, do apito. Quantos? 1, 2, 3, 4, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás.